A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos, irmãos e amigos, para juntos podermos estar fazendo mais uma lição da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2025 a sabedoria nas escolhas da vida, o temor do Senhor no livro de Provérbios. Autor da lição, Pastor Flávio da Silva Chaves. Estamos na lição 8. Vamos estudar a lição 8, baseado no capítulo 9 de Provérbios, né? O objetivo dessa lição é apresentar o contraste entre a casa da sabedoria e a casa da loucura e as suas consequências para a vida. Vamos fazer a leitura em Provérbios de 1 a 6, que diz assim: a sabedoria edificou sua casa, já lavrou suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos do entendimento diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andar pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta e toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça, repreende o sábio, amar-te-á. Dá instrução ao sábio, ele fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência do santo, a prudência. Eu acabei comentando aqui até o verso 10, né? Vamos parar aqui. Estaremos orando agora, agradecendo a Deus essa oportunidade que nós temos de estar apresentando esse estudo para os amados irmãos. Senhor nosso Deus, bendito eternamente seja o seu nome. Agora, Senhor, que nós estamos aqui, ó Deus, preparando essa videoaula, ó Deus, para com nossos amados irmãos em Cristo e aqueles que hão de passar por esse canal. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e dar a direção e a escolha, o caminho que ele deve seguir. É isso que nós agradecemos, em teu nome santo. Amém e amém. Então, irmãos, na lição anterior, né? A sabedoria faz um convite especial à ética e o bom costume e pautados nos princípios eternos. Provérbio 8, né? Foi o capítulo. E encerrando o primeiro ciclo do poema, Provérbios 1:8 a 9:18. O capítulo 9 apresenta o contraste entre a sabedoria e a loucura, né? Sendo assim, o objetivo da lição é apresentar o contraste entre a casa da sabedoria e a casa da loucura e as suas consequências para a vida. Tem consequências. Ou entre prato da sabedoria e o prato da loucura, né? Então, irmãos, nesse primeiro tópico nós vamos abordar a casa da sabedoria. Está de 1 a 9, é o versículo de 9, de 1 a 6, né? Na verdade, é o que nós já temos lido. O capítulo 9 apresenta um contraste entre a sabedoria e a loucura. No texto, elas são personificadas na figura de uma mulher. Então, aqui o texto ele fala com a personificação de uma mulher, né? A sabedoria ela é representada como uma personificação de uma mulher, uma sábia e outra louca. E não é, portanto, que lá nos evangelhos fala sobre as 10 virgens prudentes e as loucas, né? O Provérbio 1:20. Provérbio 1:20. Vou estar buscando aqui nas escrituras. 1:20.
A suprema sabedoria altissonante clama de fora pelas ruas e levanta a sua voz. Então, a sabedoria está clamando em todos os lugares com a sua alta voz, né, para chamar a atenção das pessoas. No texto, elas são personificadas, né, como eu já falei, a 23, 20 a 23. Das encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas da cidade e prefere suas palavras. Até quando honestos amareis a necessidade e os escarnecedores o escárnio, e vós loucos aborreceis o conhecimento. Converteis a minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras, né? Então a sabedoria é de Deus, ela parte de uma das atribuições de Deus, né? A sabedoria. A sabedoria constrói sua casa. A loucura pinta um retrato vivido em suas artimanhas. Ambas têm um convite aos ingênuos. Então ela é direcionada às pessoas ingênuas, né? Que na interpretação proverbiana é uma característica dos insensatos, convidando os fiéis para experimentar os seus sabores, né? Então a loucura ela fica às espreita tentando desviar o caminho dos retos. A similaridade da sabedoria e a loucura tem o objetivo de destacar as diferenças, enfatizando o valor imensurável da sabedoria. Não é por acaso que a sabedoria ocupa um espaço enorme de 12 versículos em detrimento de 6 disponíveis pela loucura. Então, os 6 versículos, né, que falam sobre a loucura, mas a sabedoria ela tem um espaço maior aqui nesse capítulo que fala sobre como é importante a pessoa ser uma pessoa sábia, centrada, né? Nos versos de 1 a 6 apresenta o glamour, né? A festa com o objetivo de atrair seus convidados e preparada com bondade. A descrição de uma casa com 7 colunas no estilo oriental, simbolizando a perfeição. Ela matou seus animais, né, um banquete, né, e preparou seu vinho e arrumou sua mesa, enviou suas criadas uma manifestação de honra e respeito àqueles que seguem a sabedoria. O encanto da festa é espiritual, o propósito é ajudar os convidados a escolher o caminho que gera vida. Então a sabedoria está convidando a todos a buscar sabedoria, adquirir sabedoria, porque da sabedoria à vida. Ou morte, quer dizer, na loucura, né? A elegância com que a festa é arrumada simboliza a prudência, a força, a riqueza, a honra proveniente da vida sábia. Então nós vamos ver no versículo de 12 a 21, né? Esses versículos que fala sobre a sabedoria, né? Capítulo 8, né? Que na verdade aqui é 8, né? Capítulo 8. O convite é para todos, até mesmo as pessoas tolas, sem juízo. No verso 3. Aqueles que enfrentam as pressões, tentações, mas que ainda não tomaram decisões. Verso 3. Da banda das portas da cidade, a entrada das portas está clamando, né? Então ela está clamando a todos, né? Mas que ainda não tomaram decisões efetivas a ponto de comprometer o seu futuro. Ainda há tempo para escolher o caminho da vida, mas é necessário a força espiritual que vem do Senhor. Efésios 10, abri aqui a Bíblia aqui, crônica aqui, né? Nossa, Efésios.
Efésios 6:10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, devemos estar fortalecidos no Senhor, que é a força do poder, né, do crente. O convite à sabedoria é um caminho de dependência total do Senhor e da força do seu poder. Em Deus somos mais fortes. Deus somos sábios. Em Deus somos sábios. Na força que vem do Senhor, somos convocados a deixar o caminho dos insensatos e viver. Versículo 6, né? Versículo 6. Deixar os insensatos e viver e andar pelo caminho do entendimento. Provérbios 9:6, né? O convite à sabedoria aos insensatos é para que eles se tornem sábios, ao contrário da loucura, que o convida para que se atole cada vez mais em maus caminhos. Então, aqui há uma escolha a você seguir. Ou você segue o caminho da sabedoria, ou o caminho da loucura, que vai sempre levar para a perdição, né? Então, nós falamos aqui no primeiro tópico, a casa da sabedoria, né? Agora nós vamos falar a descrição da loucura, que está 9:13-18, né? 9:13-18. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa em uma cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e segue direito o seu caminho. Ó, ela está pervertendo o caminho de quem segue direito, né? E quem é simples, volte para aqui, os faltos de entendimento. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então aqui há uma advertência, né, sobre as coisas ocultas, né, roubadas, né, as coisas realmente que levam ao inferno as pessoas. A loucura também oferece uma festa. Ó, parecido, né? Também está oferecendo. Que é diferente da festa da sabedoria, como mestra, a loucura espalhafatosa, barulhenta e sedutora. Ela é tola e sem vergonha. Ou seja, é impulsiva, não reflete sobre as consequências de seus atos. 13, né? A mulher louca é alvoroçadora, nessa e não sabe coisa alguma. Então o versículo está falando que ela não analisa o que ela está fazendo, apenas quer que as coisas realmente aconteçam. O que frequenta a festa da loucura nutre uma existência sem propósito, sem direção, sendo conduzido pelos prazeres momentâneos, né? Viver aqui e o agora e esquecer da responsabilidade que tem com o Senhor. Sem propósito, sem decisões, são motivados pela emoção, é impulsiva, potencializando o sentimento de vazio e prostração. São a causa das pessoas que buscam a casa da loucura. A loucura se senta à porta da casa, né? Aqui, nós vemos aqui o versículo 14, né? Ela fala sobre isso. E 15 também, né? Ela fica chamando a atenção para que as pessoas se desviem do caminho, fixando residência e convidando as pessoas para desfrutar seus prazeres. Ela fica à espreita para atrair seus súditos, encontrar uma brecha e com seus ardis destruir o projeto e os sonhos, a vida espiritual e familiar daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então a loucura, ela tem essa finalidade de destruir os projetos de um crente, de uma pessoa que tem compromisso com Deus, de uma pessoa que quer uma vida sadia na presença de Deus espiritual. O convite é para os insensatos, os tolos, sem juízo. O versículo 16 fala muito bem isso, né? Quem é simples, volte-se para aqui, e os faltos de entendimento diz. Então, está chamando a atenção daqueles que não têm juízo. O seu apelo não é para o desenvolvimento do ser humano, mas para arruiná-lo. A intenção é maléfica. As águas roubadas apresentam o mal.
É um convite diabólico à perversidade que está em todos os ambientes, desafiando e se opondo ao chamado de Deus para a casa da sabedoria. Então, sempre no contraste da sabedoria. Na casa da loucura, o fim é amargo, né? Qual o fim? O inferno, a morte, né? E o caminho da morte e não da vida. É possível, na loucura, externar uma coisa falsa alegria, apresentar uma vida feliz e satisfeita, mas acalentar no coração a alma triste, amargurada. Então nós vamos ver que muitas pessoas que escolhem esse caminho da loucura, esfalatosa, né, de sem propósito, sem decisão, motivada pela emoção, é que ela vai ter uma vida triste, né, insatisfeita. Uma vida sem alegria e prazeres duradouros. Uma sociedade hedonista, o prazer é o bem supremo sentido da vida. O hedonista é aquele que sente prazer, né? Ele tem sensação de prazer, de viver aqui ou agora, e esquece que a vida cristã não é assim, né? O cristianismo é renúncia, é abnegação, é sacrifício. O cristianismo é um chamado para servir e não para ser servido. Marcos 10, 45. Então, irmãos, a vida do cristão, ela é boa, mas requer alguns requisitos para que você possa estar entrando no caminho da sabedoria, né? A facilidade, muitas das vezes, leva à perdição. Muitas das vezes, não, à perdição. Hoje nós vemos muitos na internet, nas plataformas, pessoas influenciadores demonstrando uma vida que não tem, representando aquilo que não é e seduzindo as pessoas para o caminho da perdição. Então, irmão, é necessário nós voltarmos à razão, né? De lembrar lá do filho pródigo, né? Ele caindo em si e voltou à razão. Então, nós devemos voltar à razão e buscar conhecimento da palavra de Deus, igual nesse livro maravilhoso que nós estamos estudando, que é o Provérbio. O Provérbio ensina, dá toda a instrumentalidade para uma vida sadia e sábia na presença de Deus, né? Se nós aprofundarmos a nossa vida baseado nas Escrituras, a melhor constituição do mundo, então nós vamos ser uma pessoa abençoada, né? Lembrando que o patriarca Abraão, ele, quando começou a andar com Deus, ele foi abençoado e abençoou muitas nações. E até hoje é ponto de referência, né, para nós. Não só Abraão, mas outros que vieram, né, e cumpriram o propósito dele aqui nesse mundo. Para tanto é preciso decidir para vencer, decidir habitar na casa da sabedoria. Então é um convite aqui que nós habitemos nessa casa. A casa da sabedoria é uma casa que tem o poder de Deus, tem a força do Senhor, né? Então, tem o Espírito do Senhor, né? Nós falamos no primeiro tópico, a casa da sabedoria, de 9:1 a 6, a descrição da loucura, 9:13 a 18, e agora decidindo para vencer. Agora você vai tomar uma decisão se você quer continuar no mundo da loucura ou quer buscar sabedoria, plena sabedoria em Cristo, né? Então, irmãos, aqui é uma decisão a ser vencida, né? Nós sabemos que Jesus já venceu na cruz, né? E, consequentemente, aqueles que estão com ele vencerão também. Então, decidindo para vencer. A vida e a morte estão diante de você, nesses dois pontos, né? Mas a decisão de qual porta entrar é sua. Então, está diante de você agora, né? Muitas vezes nós deparamos com discurso que responsabiliza Deus por tudo que acontece na vida e outro que exclui o Senhor da vida diária, né? Deus está chamando, Deus está convidando, ele não quer. Mas quando as coisas dão errado, né? Não é do jeito que ele quer, ele culpa Deus. Então, irmãos, é problemático. No primeiro caso, as pessoas vivem desresgradamente e depois questiona a soberania de Deus. Por que Deus permitiu que coisas ruins aconteçam? Normalmente nós vemos isso quando acontece
problemas familiares, mortes, acidentes, né? Tragédia, e eles ficam questionando o atributo de Deus, né? Porque Deus é soberano, Deus é o criador de todas as coisas. Então você é uma simples criatura que quer condenar um criador do universo, né? Criticar aquele que fez a própria existência de cada ser humano, né? Mas Deus deu o arbítrio dele pensar também e raciocinar o que ele quiser. E Deus não proibiu ninguém, mas Deus deu a sabedoria para que nós meditemos entre a vida e a morte, entre a sabedoria e a loucura. E aqui nós estamos estudando isso aqui mesmo. No primeiro caso, as pessoas, como já falei, né? Porque Deus permitiu que as coisas acontecem. É um questionamento aqui. No segundo caso, as pessoas escarnecem de Deus, rejeitam os caminhos da sabedoria e desprezam os valores eternos. Deus já deu um manual. A sua palavra está entre nós, né? A Escritura está ensinando, os evangelhos ensinam como a pessoa deve se portar diante de Deus, em que caminho nós devemos andar, né? E a Bíblia diz que Jesus disse, né? Jesus disse e afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, não tem dúvida, né? Quando você olha para as Escrituras, a não ser que você não quer seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele também não força ninguém, mas há um chamado, né? Ele chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então Jesus já está indicando o caminho, está dizendo que ele alivia a dor, né? Quem vai a ele. Então, irmão, tem um conjunto de situações que nos fazem ter direção de buscar a sabedoria de Deus, nos valores eternos. Não oram, as pessoas não oram, não buscam a Deus em sua palavra, excluindo totalmente da vida, mas no aperto, desespero e na angústia da alma, clamam por Deus resolver esse problema. É interessante, né? Ele não busca, ele não ora, não quer saber de Deus, mas quando vem as tribulações, ele quer que Deus resolva os seus problemas. Não é assim, né? Ninguém faz isso, né? Mas Deus, ele é paciente, é misericordioso, ainda que sejamos infiéis, ainda que não tenhamos compromisso com ele, né? Mas ele tem um compromisso conosco de salvar, né? De resgatar. Porque desde o princípio a morte de Cristo foi isso, resgatar o que se havia perdido. Então, Deus permanece fiel. O eterno é o nosso refúgio. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza bem presente na angústia, né? Pelo que não temeremos a morte, né? Então, irmão, temos que permanecer firme no propósito de seguir a Jesus. Mas a existência pode se tornar ainda leve e prazerosa, assumindo a responsabilidade perante a vida, né? Decidir pela casa da sabedoria para vencer. Então, irmão, aqui decidindo para vencer, né? Então o texto aqui diz: decidir pela casa da sabedoria para vencer. É nisso que nós focamos, né? Na sabedoria, naquilo que Deus preparou para nós, né? E não esperar o aparecimento dos problemas para a decisão pelo caminho da sabedoria. Não devemos esperar que as coisas venham acontecer para depois você se arrepender do mal cometido. A proposta de Provérbios 9, 12, 16. Então vamos ler aqui 9, 12, 16. Se fores sábios, para sábios serás, e se fores escarnecedor, tu só suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, nécia, né? E não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, numa cadeira da cidade, para chamar os que passam e segue direito o caminho. Quem é simples, olha só o chamado. Quem é simples, volte-se aqui e os faltos de entendimento diz. Então, Deus está chamando, né, as pessoas ao arrependimento. O texto é um interlúdio, uma pausa. Primeiro, o autor aborda o convite da casa da sabedoria.
de 1 a 6. Depois, a descrição da loucura, 13 e 18. Entre um e outro há uma chamada responsabilidade e escolha, né? O serviço ao próximo, a autorresponsabilidade deve andar de mãos dadas no exercício da missão cristã, na educação dos filhos, na relação conjugal, em todos os contextos possíveis. Então, o homem não é parte, mas o homem é um total, né? Então, devemos ter responsabilidade com o outro, né? Com as outras pessoas também, no conjugal, na relação conjugal e todos com os filhos, né? Com os filhos, aqueles que têm filhos, né? Na verdade, nem todos têm. Mas não há o que fazer com um tolo, exceto deixá-lo seguir a responsabilidade por suas preferências. 12, 15, 16. Então, se você tentar convencer um tolo, né? Ele só vai dar murro, né? Porque ele é tolo, ele não é sábio. O que você diz importa para você e não para o insensato. Não há mudança. Ao contrário, dos insensatos, o sábio aceita conselho. E tudo que você diz é uma pessoa direita e aumenta a sabedoria dela. Pois a sua decisão foi trilhar na direção do temor do Senhor. Então você é sábio, busca a direção do temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então devemos buscar a sabedoria, né, irmão? E não ser uma vida tola diante desse mundo que jaz no maligno, né? E quem está por trás dessa casa da loucura é exatamente as pessoas que servem e que vão para o quê? A morte e o inferno. São palavras duras, mas verdadeiras, né? Não há como você fugir. Ou você segue a Deus, ou você serve o inimigo das nossas almas, né? Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Não tem como você fugir dessa razão. Ou é luz ou trevas, né? Ou é bem ou é mal. Existem dois caminhos, a casa da sabedoria e a casa da loucura. Seja sábio, busque a sabedoria. Em vista disso, o apelo inicial é para que você saiba escolher a casa da sabedoria. O apelo sempre é esse, né? Buscar, escolher a casa da sabedoria. O seu encanto não é estético, mas espiritual. Não é a belezura, né? Não é a formosura, mas é o que está dentro da casa, né? O espiritual. Desta feita, ao escolher habitar na casa dos sábios, assumimos a missão de servir ao outro, renunciando a si mesmo, adorando e obedecendo à sabedoria. No entanto, sem perder de vista a responsabilidade humana, você escolhe, você decide, você colhe os frutos, né? Da casa da sabedoria, da casa da loucura. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Versículo 12, né? Vou ler aqui. Se fores sábios, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só suportarás. Então, somente você pode decidir sua vida. Meu amigo, meu irmão, esse estudo foi um estudo breve, né? Esse estudo eu queria fazer antes, mas não deu, né? Nem tudo que a gente quer a gente consegue, né? Mas Deus permitindo fazendo nesse dia, né? Espero que os irmãos aproveitem, ore por mim, peça por mim, peça para que Deus me dê mais tempo, né? Para fazer esses estudos. Tenho feito alguns serviços aqui, pessoais, né? Eu trabalho também. A vida é corrida, né? Quando é mal a gente começa, uma semana já está quase terminando. Então, meu irmão, ore por mim, ore. Eu tenho isso aqui como um ministério, né? Um ministério de educação cristã, né? Que eu gosto de fazer, aprendi a fazer. Não sou tão eloquente, né? Como muitas pessoas, mas meu desejo é que você venha conhecer o verdadeiro Deus e siga Ele como suficiente Salvador da sua vida. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, mais uma vez entrando
no teu tabernáculo, ó Deus, no teu santuário, e porque o Senhor nos deu acesso livre ao teu trono, e entramos na tua presença com um coração humilde e quebrantado de espírito, para que o Senhor restabelecer a ordem de nossos corações e nossas vidas, para que o Senhor possa agir dentro do nosso coração, dentro da casa, da nossa alma, e que o Senhor prepare o coração de cada um para receber as palavras que nos edificam, as palavras que nos levam ao conhecimento da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo caminho, pela casa da sabedoria, pelo caminho da vida, pela qual o Senhor tem nos orientado a seguir. O caminho é Jesus. Ele está, Senhor, a nos chamando ao tempo todo para aliviar o nosso fardo. Então, Deus, queremos te pedir não só por nós, mas pelos aqueles que ainda não abriram o entendimento do seu coração para receber a palavra da vida, que Jesus é vida e vida com abundância, Senhor. Ele é água que jorra diretamente do trono da graça de Deus aos nossos corações. Sem tu, ó Deus, somos nada, somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Carecemos, Senhor, a todo instante da tua graça, da tua misericórdia, da tua paciência, da tua benevolência, Senhor, com cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar cada dia mais a tua face, a entregar mais os nossos caminhos, a confiar plenamente, Senhor, na tua proteção e saber que em ti, Senhor, somos fortes, em ti somos agraciados pela tua misericórdia, pela tua infinita bondade. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros pensam, o importante é nós termos confiança no único Deus vivo e protetor, Senhor, de toda a criação. Tu és Deus e jamais deixará de ser Deus. Tu és santo em toda a tua formosura, em toda a tua plenitude. Ó Deus, por isso eu confio em ti, espero em ti, tenho confiança em ti, Senhor. E no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, pela qual, Senhor, nós cremos pela fé, que a fé nos leva até ti, através do teu trono da graça. Como é bom falar contigo. Como é bom, Senhor, crer na tua proteção. Como é bom, Senhor, sentir o calor e o toque do Espírito Santo em nossas vidas. Porque só tu, ó Deus, nos pode auxiliar na nossa jornada aqui na terra. Obrigado, Deus. Muito obrigado. E é em nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo que nós te adoramos na beleza da tua santidade, confiadamente naquilo que o Senhor já nos prometeu, a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero te agradecer, ó Pai querido. Amém e amém. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado dos nossos estudos, né? Eu faço mais uma vez um convite. Venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?